Boa tarde, bom dia, boa noite, qualquer que seja o horário que você esteja assistindo esse podcast, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Estamos aqui, mais um episódio, estamos no 6º episódio desse movimento maravilhoso que veio para revolucionar. Então, a nossa função é lembrar você que você tem a sua voz, você não precisa se diminuir para caber em espaço algum. O pertencimento, ele já é seu. Então, seja muito bem-vindo ao nosso espaço. Meu nome é Jéssica Teixeira, eu estou aqui para apresentar e compartilhar dessa mesa maravilhosa, cheia de mulheres incríveis que tem muito para trazer para nós aqui. Muito bem-vinda, Lúcia. Obrigada, é um prazer. Cristiane Vilela. Obrigada. E a Mônica Ramos aqui para somar com a gente. Meninas, estamos aqui hoje, numa tarde maravilhosa, no Rio de Janeiro. Gostaria de conhecer um pouco de vocês, da história de vocês, e que vocês compartilhem com a nossa audiência. Quem são vocês? Um pouco da trajetória. Posso começar com você, Lúcia? Pode começar comigo. Bem, Vamos lá. Eu sou Lúcia Zani, né? Sou mãe, sou avó, sou artista plástica, sou pianista, sou terapeuta e realmente eu estou vivendo agora um tempo muito especial em que eu posso escolher, né, aquilo que eu quero fazer, sem me preocupar com resultados, né? Isso é muito importante. Eu sou uma pessoa que vivi sempre no Rio de Janeiro e num dado momento da minha vida que foi um grande restart, eu mudei de país porque eu casei e fui morar em Portugal, né? E lá eu tive um encontro comigo mesmo, né? Descobri muitas coisas a meu respeito que eu não sabia que existiam. Foi um tempo de solidão, entre aspas, porque eu só conheci o meu marido, né? Foi um tempo que eu tive que me reinventar. Eu tinha uma profissão e essa profissão não deu naquele espaço e eu tive que aprender a descobrir talentos que eu tinha, né? Eu virei uma artista plástica, fiz muitas exposições no país inteiro e me reconectei comigo mesmo, descobrir talentos e descobrir coisas que eu pensei que eu não tivesse, né? Cada vez mais a coragem foi sendo impressa no meu coração, não só coragem, mas essa sensação de pertencimento, porque eu acho que quando a gente tem uma identidade muito segura, né, que a gente consegue, através da nossa maturidade, a gente tem essa coragem que não é ausência de medo, né, é saber trabalhar esse medo e avançar, porque toda passividade nos leva a derrotas, né? Então, eu risquei do meu vocabulário a palavra frustração, porque eu também tenho uma identidade cristã em que Cristo foi sendo gerado em mim, né? E aí eu aprendi a me reconectar e viver um momento que eu esperei muito tempo, né? Meu segundo casamento, eu fiquei sozinha durante 20 anos, né? Parece assim uma eternidade quando eu paro para pensar. Eu falei, como é que você conseguiu? Consegui. E casei e fui morar em outro país, com outra cultura, totalmente diferente, apesar da língua ser a mesma. A gente pensa que vai encontrar um Brasil, mas a gente vai encontrar tudo muito diferente, né? Olha, Lúcia, você acredita que eu tenho alunos, eu sou professora de inglês, pra quem não sabe. Eu tenho alunos que às vezes vão pra Portugal falar inglês, porque o português de Portugal eles não entendem. Porque tem muita... A gente acha que não, que é a mesma língua, o mesmo idioma. Palavras. Mas tem palavras que são super diferentes. E passei até constrangimentos, né? Ah, sério? Sério. Não, mas se você quiser compartilhar... Sim, posso compartilhar. Então, olha, posso compartilhar. É aberto. É aberto, Eu estava recém-chegada e fui num salão de beleza, né? Tinha o quê? Uns 3 meses. Estava fazendo uma coisa que eu fiz de reciclagem, fiz pregadeiras que a gente aqui chama broche. Só que essa palavra lá é proibida. Sério. E aí eu fiquei assim, meu Deus, o que é isso? Aí falei assim, durante o salão, falei pra manicure que eu tinha passado a noite inteira fazendo broche. Broche é uma coisa assim, fora do comum. Ela olhou pra minha cara, viu o brasileiro que já é muito, já tem assim... Já tem essa fama, essa fama, né? Olhou pra minha cara assim, quase que me expulsou do salão, fiquei sem entender nada. E foram muitos episódios, e até quase eu vim embora pra cá, né? Que eu tô de volta aqui um tempo, temporariamente aqui no Brasil, mas eu tive que me reinventar mesmo, entendeu? Eu tive que ter outra profissão, fazer outras coisas, descobrir, e foi uma coisa maravilhosa, porque eu esperei todo esse tempo, né?
quando eu saí da passividade, eu realmente pude viver um amor de verdade e um casamento sólido, né? Eu vou fazer agora 21 anos de casada e eu tenho um marido maravilhoso, entendeu? Então foi realmente um novo começo. E eu aprendi que quando a gente está na passividade, a gente não alcança aquilo que Deus tem para nossa vida. Então, o que eu posso deixar para você é que quando a gente tem a nossa identidade segura, né? Se a gente deixa Deus trabalhar na nossa vida, a gente consegue viver a coragem e a gente consegue viver esse senso de pertencimento, que é você estar inteira, completamente inteira. E aí a gente não sobrevive, a gente floresce, né? E uma pergunta, durante essa sua trajetória, teve alguém que foi marcante para te ajudar nessa busca da sua identidade? Olha, porque também é uma questão que eu acredito muito, que às vezes a gente tem a nossa identidade, a gente sabe que a gente tem, mas pra gente olhar pra dentro e reconhecer essa identidade, diante de muitas provas que às vezes a gente tem que tentar se provar o tempo todo, né? Aí essa sociedade às vezes nos instiga a querer estar nesse lugar de se provar o tempo todo. Então, às vezes a gente precisa de um espaço que nem o Mulheres Restart. Isso. Onde a gente se sente à vontade para ser quem nós somos e não ter essa necessidade de ficar se provando, né? Teve alguém que foi primordial? Eu acho que primordial foi meu marido, porque ele me entendeu do jeito que eu sou. Ele respeitou todo o meu temperamento, que a gente é muito diferente, né? Ele foi sempre paciente, até hoje é. Ele me ajudou em tudo, ele foi parceiro, ele foi companheiro, ele até hoje é. Ele me acalmava, ele estava sempre presente e ele fez eu descobrir coisas que nem eu mesmo sabia que tinha, né? Foi essa parceria e cada vez isso solidificou mais no relacionamento e me trouxe alegria e tranquilidade, né? Ele foi, assim, primordial para que eu pudesse até desenvolver essa nova carreira, até descobrir outras coisas, porque ele sempre foi a base de apoio, né? Eu acho que quando a gente encontra isso, a gente encontra um tesouro, né? As pessoas falavam assim para mim, mas você vai mudar de país? Eu tinha uma profissão, tinha um emprego muito bom, né? Eu falei assim, você vai fazer tudo isso? Eu falei, vou, porque eu sinto que esse é o caminho, né? Eu tive essa coragem, né? Na época não existia o WhatsApp, não existia nada disso, era tudo muito mais complicado. E a gente se conheceu pela internet, né? Eu conheci o Mário pela internet. Foi algo muito arriscado, mas eu tinha certeza que aquilo era o certo a fazer, né? Então, ele foi, e até hoje é o meu apoio maior, entendeu? Então, eu devo a ele o que eu me tornei hoje, em termos profissionais, e até essa nova profissão que eu estou desenvolvendo agora, que eu sou uma terapeuta, eu devo tudo ao meu marido, porque ele tira de mim o meu melhor, né? E ele falou uma frase que nunca mais eu vou esquecer. Eu queria deixar essa frase para aqui, para as pessoas. Quando a gente foi num encontro que perguntaram para ele qual era o meu defeito e qual era a minha qualidade, ele escreveu uma frase que nunca mais eu esqueci. A gente estava recém-casado. Ele falou assim: ela para mim é perfeita. Então, é perfeito. Então, ele viu perfeição nas minhas imperfeições. E isso, para mim, é tudo. Então, a gente encontra isso quando a gente também se doa, né? Então, eu estou, assim, muito feliz com a vida que eu levo. Eu sou muito feliz com os meus netos, com meu filho. Eu tenho um filho que vai fazer agora 44 anos. E eu sou, assim, o resultado de tudo isso. E eu acho que ele veio para desabrochar em mim quem você coisas já era. Que eu já era, né? E descobrindo cada vez mais, porque eu sempre tenho uma palavra de encorajamento, de incentivo. Ele é muito observador. Eu não sou, entendeu? Então, eu acho que ele não é que ele me complete, ele me apoia e ele me faz tirar o melhor de mim, né? E eu também acho que eu também melhorei, né? A vida dele em alguma coisa. Dei, assim, acho que trouxe, assim, movimento, porque ele era muito sério, muito português. Muito português tem uma coisa muito interessante, eles são muito literais. Então, às vezes, eu sou, assim, mente de artista, sou meio abstrata, ele olha pra mim, como é que é isso? Aí eu tenho que explicar, 1 mais 1 é 2. E às vezes eu não consigo, mas eu tenho essa paciência. Então, assim, eu me sinto muito bem. Mudei de carreira, mudei de país, estou de novo nessa mudança. E foi um desafio, porque não sei se você sabe, no meio evangélico, muitas vezes a divorciada é visto como uma pessoa não muito benquista, né? Na época que eu me separei, eu tinha 24 anos. Então, não existia divórcio, era desquite. Então, eu passei por toda aquela fase, né?
que não era uma fase legal, porque quando eu aceitei Jesus, eu já estava separada. Então foi muita cobrança, muita religiosidade, eu tive que enfrentar tudo isso, né? E eu acho que eu de repente demorei tanto tempo a tirar essa passividade e tomar uma decisão de me relacionar e de reconstruir a minha vida, pelo incentivo do meu filho, né? Ele foi assim fundamental. Ele falava: mãe, você precisa refazer a sua vida. E a gente vai adiando, né? Porque a gente acha que aquilo vai cair do céu. E quem cai do céu foi só o diabo. Nada cai do céu. A gente tem que também construir esse caminho, né? Sim. Com a ajuda das pessoas, de Deus e com a nossa própria ajuda. Então, foi exatamente isso que eu fiz. Aí, quando eu deu aquele start, eu falei, não. Aí, eu entrei na internet, morrendo de medo. Mas aí, conheci ele e, olha, foi a música que nos uniu, né? Porque ele viu que eu era pianista, ele gostava de música. E aí, a gente foi conversando, eu fui para Portugal, casamos rapidamente. Eu conheci ele no dia 6 de outubro de 2004, começamos a conversar. Em maio, eu fui para lá, e aí ele pagou minha passagem, eu fui para lá, tratei de tudo, e ele veio para cá para casar comigo no dia 28 de julho. Mas a data da minha aliança é 12 de maio, foi o dia que eu cheguei em Portugal, onde a gente firmou uma aliança eterna. Que lindo. Eu estou muito feliz. Ai, que bom! Que história magnífica. Se você olhasse para trás, para a Lúcia de 20 e poucos anos atrás, qual era o conselho que você daria para ela hoje, com a sua experiência, com a sua vivência? Para que avançasse, para que não tivesse medo de ser julgada pelas pessoas, né? Porque existe muito julgamento no divórcio. Até hoje, né? É um tabu dentro das igrejas, porque existem casos e casos, né? A gente não pode botar tudo num saco só. O que eu diria para ela é que ela não tivesse medo de avançar e de viver o que ela viveu, né? Eu acho que nisso eu tive um apoio da minha mãe. Eu tenho minha mãe viva até hoje, vai fazer 92 anos esse ano. Ela foi primordial, né? Meus irmãos e o meu filho, principalmente porque ele me incentivou, né? Ele já era grande, já tinha a vida organizada, porque eu fui mãe com 19 anos, né? Quando eu me casei, eu tinha 42 para 43. Na verdade, meu marido é mais velho que eu, 10 anos. E foi um desafio para mim também, sabe por quê, Jéssica? Porque ele tinha sido casado há 30 anos com a mesma mulher. Caraca. Eu pensei, socorro! Será que eu dou conta? Dou conta! Claro que dá! Dei conta e estamos aí, felizes. Ele é um maravilhoso. E eu tive muito apoio do meu filho, um parceiro, um filho maravilhoso, que nunca me deu problema nenhum. E o que eu diria para a Lúcia de antes é que ela não tivesse medo do julgamento, que ela avançasse. Foi o que eu fiz, né? Mas eu precisei, de repente, desse apoio externo, dessa voz, né? Sim. Muitas vezes a gente precisa de vozes que nos coloquem para cima, né? Que nos façam, que muitas nos impulsione, que nos impulsione, né, a avançar, né? E também esses dias eu estava conversando com a minha prima, na época que ela falou assim, você lembra, não tinha celular? E eu também tive apoio no meu trabalho. Ai, que no bom. meu trabalho, eu tinha uma pessoa, eu posso falar o nome dela, ela é minha amiga até hoje, a Everci. Manda um beijo pra ela. Um beijo, Everci. Ela me abençoou muito, porque eu falei para ela que eu precisava sair de licença, eu precisava daqueles dias todos no meio do ano letivo. Uhum. Eu organizava tudo da escola, porque eu era professora de música, eu fazia as organizações das festas, das danças, das músicas, e ela me deixou sair em pleno mês de maio, e foi querida, ela só que ficou com medo, ela dizia pra mim assim, meu Deus, você é doida, eu tô muito preocupada. Eu falei, não, mas eu senti aquilo que eu precisava. Como um chamado. Exatamente, eu tinha uma certeza que é uma coisa de Deus mesmo, né? E foi muito desafiador para mim. Sabe por quê, Jéssica? É a primeira vez que eu tô contando isso, né? Fica à vontade. Porque o meu marido era ateu. E eu era convertida há 20 anos. Caraca. Na época. Esse ano faz 40 anos. Então, isso era um tabu, né? Sim. Mas imagine você que eu nunca tive problemas, porque ele realmente desejou a minha vida, me desejou a minha essência, me quis realmente, né? Ele assumiu um compromisso comigo e não demorou, ele demorou para ir para se converter uns 5 anos ou 6, né? E foi também de uma forma inusitada. Como a gente, às vezes, precisa aprender com os movimentos a não julgar as coisas, né? Eu fui numa igreja lá em Portugal que de manhã aquela fumaça toda, aquela música altíssima. Eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Ai, que doideira, mas que gritaria. E eu comecei a ficar assim. De repente, quando acabou a pregação, o Mário estava lá na frente aceitando Jesus. Eu falei,
e bem feito para mim. Para de querer colocar tudo dentro de uma casinha, né? Foi outro aprendizado. E assim a gente vai caminhando, a vida é um aprendizado constante, sempre, e o importante é a gente se colocar, né? E desenvolver em nós isso, o senso da nossa identidade segura em Cristo, a nossa coragem, que não é ausência de medo, mas é vencendo todos os medos, porque o medo também faz parte da vida, sem ele a gente não consegue se regular, e o senso de pertencimento, que é muito importante. Ser inteira aonde eu estou, quem eu sou realmente e como eu quero, para que eu possa não sobreviver, eu possa florescer. Porque essa vontade de Deus, que a gente é feito à imagem e semelhança de Deus, Deus, ele quer que a gente tenha isso, né? Ser inteiro, não pela metade, não meia boca, não no quase, né? Porque quem fica no quase nunca alcança nada. Então, eu sou muito grata a Deus, muito grata à minha família, grata às pessoas e grata também a Everci, porque ela pôde me deixar sair, entendeu? E ela não me descontou nem um centavo, e foi tudo assim um mover de Deus, porque se eu contasse de repente, talvez para uma liderança, alguma coisa, talvez, é ateu, não sei mais o quê, mas cada caso é um caso, né? E eu vivo realmente um casamento de Deus, um casamento sólido, um matrimônio em que realmente existe os princípios do que a Bíblia fala, né? Eu sou muito contente por isso. Então, é isso. Que lindo. Muito obrigada por compartilhar. Obrigada. Cris, agora conta um pouquinho sobre você. Agora comigo. Claro. Conta que mulher incrível é essa daí que tá falando aqui com a gente, compondo a nossa mesa. Meu nome é Cristiane Vilela. Eu sou moradora de Caxias, moro em Caxias. Sou líder comunitária. Sou casada com Paulo Vilela, meu esposo maravilhoso, que Deus me deu um presente. Né, que eu achei esse presente no lugar inusitado. Sou mãe do Hélio e do Nilson, vó do Quarteto Fantástico. Quando você fala dos seus netos, eu estava lembrando do meu. O meu é Quarteto Fantástico. Coisa boa! Que delícia! Tem o Quarteto Fantástico, que são meus netos, que são minha paixão, que são o amor da minha vida. E essa é a Cristiane. Eu queria falar um pouquinho da minha experiência de vida, do momento que tudo mudou. Foi no 50 a mais. Ih, dizem que é a melhor fase. Isso, no 50 a mais. Tô chegando. No 50 a mais. Eu comecei a mudar no 50 a mais e tive até uma ajuda do meu filho mais novo. Porque eu voltei de uma viagem e escrevi uma opção de coisa. Que eu ia fazer isso, que ia fazer aquilo, ia fazer aquilo outro, e cheguei e fiz a reunião de família, porque a gente faz reunião de família, um almoço, aí eu chamo os filhos, vem nora, vem neto, e a gente faz aquele almoço de família que a gente aprendeu a tirar a poeira da mesa, que é muito difícil hoje as famílias se reunirem para passar um domingo, todo mundo sentar junto, porque tá todo mundo muito no celular, todo mundo conectado, e às vezes a pessoa tá ali do seu lado e você não dá atenção. Então, lá em casa, na reunião de família, é proibido pegar no celular. É proibido. E ali, na reunião de família, eu fiz o comunicado. Eu falei, agora eu vou mudar tudo, eu vou viver para mim. Aí fiz o comunicado pro esposo e pros filhos. Ficou todo mundo sentado me ouvindo. E eu falei, agora eu vou viver uma outra vida. Ih, restartou. É bom. Falei, vou viver uma outra vida. E todo mundo me ouvindo. Reunião de família. Na reunião de família. Que babado. Aí vai mudar tudo, que agora eu vou viver, que agora eu vou sair, eu vou viajar, eu vou fazer e vai acontecer. Aí o que vocês acham? Aí o meu filho mais novo falou assim, mãe, a senhora não vai viver uma outra vida, a senhora vai viver a sua vida. A partir de agora. Que simples. Simples. A senhora vai viver a sua vida. A senhora tem que viver a sua vida, mãe. A senhora está nova, a senhora está certa. A gente está todo mundo criado. A senhora teve que fazer, a senhora fez com a gente, né? Deu uma boa criação, deu estudo, deu casa, deu comida, deu educação. A senhora fez tudo. Agora, acho que é o seu momento. Aí, ali, eu comecei. Aí, eu resolvi mudar. Resolvi viver os 50 a mais. Comecei a passear mais. Comecei a me arrumar mais. Que incrível. Comecei a me olhar mais e comecei até a aprender a mexer no celular mais um pouquinho, né? Então, eu fui me reinventando, porque eu ouvi uma frase de um amigo meu,
Porque ele falou assim, a gente quando faz 50 anos, a gente olha para trás e olha para frente. A gente vai viver bem menos daqui para frente do que os 50 anos que a gente viveu antes. Então aquilo acendeu aquela luz, eu falei, meu Deus! Que eu tô esperando! Eu falei, é agora! É agora, é o meu momento! É o meu momento! E agora eu estou vivendo o meu momento, literalmente. Que Aí, felicidade! Eu comecei com 50 e fui até os 51. Fazendo tudo que eu não fiz a minha vida toda, né? Vivendo muito tempo para muitas pessoas, para muita gente, porque você que é líder comunitário, eu também sou evangélica, sou missionária, você vive mais para as pessoas e você começa a se anular. Você não olha para o seu problema, para a sua situação, você olha para todo mundo. Eu tenho uma amiga que ela fala assim, se você ficar chamando a Cristiane para ir na sua casa, ela vai dizer que vai, mas fala que está com problema. Ela aparece, porque ela vai querer ir lá para te ajudar. Então eu decidi, falei assim, não, agora você está com problema, aí a pessoa, não, espera aí, se eu tiver um compromisso, eu falo, não, eu vou primeiro pro meu compromisso, vou viver para mim, você fica aí, daqui a pouco eu chego para te ajudar. Isso não foi difícil no início. Sim. São limites, muito difícil. Sim, não é fácil. E é porque às vezes a gente tem medo do que as pessoas vão pensar em relação a esse posicionamento. Verdade. E fica esperando no outro aquilo que tem que estar dentro de você. Quem tem que primeiro cuidar de si é você. Quem não cuida de si vai ter cuidar que de quem? Mas alguém vai ter que cuidar depois, né? É muito ruim. Mas isso é o que eu percebi, era uma questão de decisão que tinha que partir de mim. Com certeza. Sim. Aí eu resolvi fazer uma festa. Olha! Celebrar, celebrar. Já tô até imaginando como a é que minha foi. Depois festa foi única. Stalkear lá o Instagram da Cris. Vai todo mundo stalkear. A minha festa foi a única. Foi a festa do pingado da patroa. Olha o nome. O pingado da patroa. O pingado da patroa. Incrível, E eu convidei. gostei. É a única. Mas vai ter segunda edição, tá? Esse ano. Aê! Vocês já estão convidadas. Essa festa, ela foi feita onde? 2.0. Na padaria. Que delícia! Que tem uma padaria muito legal perto da minha casa. Aí eu falei, as 10 primeiras que chegar, eu vou pagar o pingado. Aí, será que eu de Saquarema consigo chegar antes de todas? Consegue, você consegue. Olha aí. Você consegue. Eu vou esperar você chegar. Vou esperar, vou falar. Começa antes não, a amiga de Saquarema tem que chegar. Tem que chegar pra gente fazer o brinde. Porque tem o brinde. O brinde com pingado. O brinde com pingado. Todo mundo fez um brinde, foi muito legal a festa. E eu resolvi festejar, porque eu não tive 15 anos, não sou muito de fazer festa, sempre as pessoas faziam uma festa surpresa para mim. E eu sou muito temática. Aí eu já fiz da Superpoderosa. Que legal, gente! As amigas Superpoderosas, fiz da Barbie. Aí eu fui inventando os temas. Aí quando chegou 50 a mais, eu comecei. Aí já fiz da Mulher Maravilha, já foi Mulher Maravilha. Mulher Maravilha, acho que foi 2 vezes. E essa agora eu inventei o pingado da patroa. E todo mundo gostou. Vai todo mundo copiar, inclusive eu. Criativo, vai ser criativo. Pingado da patroa. Viu? A festa do pingado da patroa. Aí eu fui no shopping, escolhi uma roupa linda e maravilhosa de patroa. O pingado da patroa. Respeitem, respeitem. Fui lá, escolhi o look lindo e maravilhoso. Falei, é esse que eu quero. Hoje eu tô de patroa. Aí meu esposo foi comigo, tadinho. E bota a roupa, tira a roupa, e bota a roupa, e tira a roupa. Essa roupa não é de patroa. Não é. Amor, tá boa. Ele tá. Todas as roupas que a gente bota, ele fala que tá bom. Mas na verdade é que ele quer ir embora. Quer ir embora. Na verdade, ele quer ir embora. Então a gente comemorou e festejou, foi maravilhoso. E a última aventura, assim, que eu tô me reinventando, acho que todo dia, sempre tem alguma coisa nova. Eu fui pra viagem de férias com meu filho mais velho. Ele tava de férias. Falou, mãe, eu vou viajar. Eu falei, vou também. Aí ele,
Tipo assim, não te convidei. Aí eu falei, meu filho, eu vou contigo nessa viagem, eu vou entrar no carro e vou contigo. Eu falei, o que você botar na mesa, a gente come. Aí ele, tipo assim, não convidei, não era pra senhora ir. Aí no final, quando ele viu que não teve jeito, aí eu fui. Cheguei lá, andei de canoagem, andei de barco. No final, foi andar de bugre. Gente, bugre não, quadriciclo. Ai, gente, você já andou de quadriciclo? Eu já andei. Já. Eu dirigi também um quadriciclo. Gente, Mário não, tinha família vai. um. Mário tinha um. Eu fui. Maravilha. Aí eu virei inimiga do fim. E a Rael do Cabo, eu virei inimiga do fim. O meu filho querendo dormir, eu falei, não, meu filho, cheio de energia, vamos pra praia. Eu falei, eu virei inimiga do fim agora. 50 mais inimiga. 50 mais inimiga do fim. E essa Então, você descobriu uma mulher que estava escondida aí dentro. Exatamente. Né? Essa mulher cheia de vivacidade. Isso. Ela trazia aquela vivacidade, de repente, para os outros, mas ela mesma não vivia essa vivacidade. Isso foi muito importante, porque isso fez toda a diferença. Agora você vai viver de uma outra forma. Vai aprender a olhar as pessoas de um outro jeito. Essa mulher sempre teve aí dentro, você soltou ela para fora. Acho que ela foi controlada. Muito tempo. Porque... Reprimida. Controlada. Com certeza. Porque eu pensava sempre assim, quanto que vai ser, o que vai ser. Quando eu tirei isso, quando eu virei mochileira com a amiga Rose, posso mandar um beijo pra Rose? Claro! Um beijo pra Rose. Não, manda vários. Vários, minha amiga mochileira. Minha amiga mochileira, Rose. Que a gente resolveu viajar durante a semana com a mochila. A Rose não é nem 50 mais, a Rose é 60 mais, mas pensa Eu numa já tô no pessoa 60 cheia de mais. energia. Que legal. Aí a gente foi... Também tenho umas amigas E assim. começamos a viajar e passear com a mochilinha nas costas. Dormimos, sabe aonde, gente? Conta. Na rodoviária... Jogo, gente. Que história é Na ela, rodoviária gente? Novo... Isso, olha isso. Na rodoviária Novo Rio. A gente olhou para um lado e para o outro. Não tinha mais onde fazer o quê? Aí, quando vocês estavam falando, gente, aquelas pessoas que conseguem dormir no ônibus encosta, eu falei, meu Deus, se elas soubessem que eu dormi na rodoviária Novo Rio. Eu não consigo. Eu botei a bolsinha e dormi, fiquei. Quando eu acordei, não estava só eu dormindo, todo mundo criou coragem para dormir também, que estava todo mundo Precisa cansado. sempre o primeiro. Sempre tem que ter o primeiro para poder puxar o bonde. É isso, que lindo. E vamos viver, né? Porque É verdade. a vida é maravilhosa, Deus nos deu uma vida, então ela Da melhor maneira precisa, possível. ela precisa ser vivida, mas quem decide da forma que vai viver somos nós. Exatamente. Porque a pessoa pode viver certo ou pode viver errado. Essa decisão cabe a nós, Isso. né? A maneira que viver. Eu decidi viver essa vida, viver aventura, andar de skate, andar de caiaque, andar Tá de me barco. lembrando. Ela tá me bicicleta. lembrando aquele personagem, Dora Aventureira. É o agora desenho ninguém animado. segura mais. Isso, acampar. Adoro. Eu tenho o kit na mala do meu carro, que é meu banquinho, meu cooler, eu tenho barraca. Se cismar, a gente vai lá. Eu fiz até um vídeo esses dias da loja. O kit acabou, mandei pro meu marido, olha, amor, aventura, a casa pronta. Adorei. E é muito legal. Legal. Muito E- bom. E tem a natureza, né, amiga? Você sabe, a gente estava conversando Isso lá, aí, né? a essa questão da natureza. natureza é muito bom. a gente É tá muito inserida. bom. É muito Muito bom, bom. faz muito bem. Revigora as energias, né? Muito. E aí, mesma pergunta. O que você diria para a Cris de 20 anos atrás? Que ela era uma bobona. Não, Ela ela não tava... sabia ela- que estava perdendo. ela só não não sabia. sabia. que Ela tava só não perdendo. sabia. Ela era bobinha, assim, bobona que eu digo assim, que ela pensava muito. Ela não queria se arriscar, ficava presa, travada. Ela não se olhava. Eu não me olhava. Para mim, tudo estava bom. Quando eu comecei a olhar para mim, eu vi que tem o mundo. Eu falei, não, tem eu. Eu preciso olhar para mim. Esse é o grande problema, né? Quando a gente não cuida da gente, a gente vai dar trabalho para alguém cuidar. Quando a gente cuida em excesso dos outros, né? Tudo que é em excesso sempre vai revelar uma falta, né? A gente precisa se policiar com isso, porque isso às vezes é construído lá na infância, né? Lá na Sim. infância, é construído lá na infância. Então é muito importante. Eu também já tive um pouco dessa síndrome de salvadora, sabe? De querer estar aqui, ali, porque aí com isso, sem a gente perceber,
gente não olha para dentro da gente. A gente fica meio que anestesiada para a gente mesmo. E Deus vem para nos despertar. Esse é o verdadeiro start. A gente tem que olhar para a gente, fazer tudo, servir o próximo, mas tudo com medida certa. Porque Deus não vai pedir além do que a gente possa oferecer. Né? Deus está preocupado não com o nosso fazer, mas com o nosso ser nele. Esse é o mais importante. Você se descobriu. A Cristiane sempre esteve aí dentro. Você só descobriu uma nova forma de colocá-la para fora. E eu essa aventura. entendi isso, que Deus não ia descer do céu para fazer aquilo que eu tinha que fazer. Exatamente. Ele sempre me orientou para todos, inclusive para mim. Só que eu prestava mais atenção nos outros do que em mim própria. E eu... Mas, Cris, você estava esperando só uma oportunidade para isso. No momento em que você teve esse olhar para você e você experimentou e você viu que você tinha esse direito e você podia se permitir, meu amor, tudo você mudou. Acabou. É a viradinha de chave. É igual isso aqui, ó. Todo dia eu pergunto aos meus clientes, ó. Dá licença aqui, gente. Vou pegar aqui o copinho. Vem cá, faz de conta que isso aqui são seus filhos, seu marido e você. Quem é a sua primeira prioridade? Ah, meus filhos. Sua segunda prioridade, meu marido. Ah, e você aqui? Não, gente, tá tudo errado. Ah, não, mas meus filhos têm que ficar em primeiro lugar. Eu amo meus filhos. Claro. Você ama os seus filhos. Mas antes de você amar os seus filhos e o seu marido, você precisa se amar. Não tem como. Aí, olha, assim, sabe, a princípio eu acho aquilo um absurdo. Mas aí vai se descobrindo, né, internamente, vai percebendo que realmente é desse jeito. E foi isso que aconteceu com você. Quando você se despertou de você olhar para dentro de você, você viu os seus direitos. Você falou, não, eu posso continuar cuidando do outro, mas eu vou cuidar de mim primeiro. Primeiro sou eu. Eu descobri isso. Primeiro eu, o segundo eu e o terceiro eu. É o despertar. É bom a gente deixar que isso não é uma coisa de egoísmo, né? Porque sabe quando a gente vai no avião, a moça começa a dar aquelas diretrizes, olha, se cair a máscara, primeiro coloca a máscara em você, depois você ajuda o parceiro do lado a colocar a máscara. É exatamente isso. Que a Bíblia diz assim, que a gente deve amar uns aos outros como o Senhor nos amou, mas como a nós mesmos. Se eu não me amo, que tipo de amor eu vou oferecer para o outro, né? De repente um amor doentio, um amor excessivo, um amor que controla, um amor que desgasta. Então, quando eu me amo na medida certa, como Deus estabeleceu na palavra, eu vou dar esse amor também na medida certa. E aí eu vou viver, não na sobrevivência, mas eu vou viver no florescimento, eu vou viver na tranquilidade, eu vou ter uma vida mais leve, menos opressora, menos conflituosa, eu vou ser sempre aquela que vai reconciliar, não aquela que vai dividir, aquela que vai trazer perturbações, né? E às vezes esse excesso de amor, esse excesso de cuidado, ele traz consigo uma carga muito preocupante, porque exige demais do outro aquilo que você às vezes nem pode fazer, ou então cobra demais, isso pesa. Aí as pessoas podem dizer, mas isso não é amor. Realmente, quando eu amo a mim, né? Se eu gosto de mim, eu não vou fazer para o outro aquilo que eu não queria que fizesse comigo. Claro. Então, eu vou ter a medida certa, né? E a gente vai se regulando e buscando essa medida. Então, você se redescobriu. Eu falo para os meus filhos assim, a mamãe agora está um pouco egoísta. Eu falo para eles. Não é egoísta. Não é egoísta. Eu brigo para eles assim, eu falo assim, a mamãe está um pouquinho egoísta, porque antes eu pensava, não, a gente pensa, né, os filhos, marido, família, amigos. Aí eu tive que trabalhar isso na minha mente e colocar, não, eu tenho que ficar um pouquinho egoísta, porque senão eu acabo voltando. Então, isso é que tem segurado. Porque de quando eu falo, não, eu primeiro, depois vocês. E eu consegui, estou conseguindo. Mas isso é uma vitória. Não muda e não apaga tudo aquilo que foi construído ao longo da minha vida. Claro que não. Aí eu até brinco com alguns amigos, não fica chateadinha não, tá, gente? Que agora, tá, eu tô olhando para mim. E eu tenho essa facilidade, tranquilidade de falar, porque as pessoas que me conhecem sabem que eu sou muito, assim, transparente.
Eu acabo assim, às vezes, igual tô íntima de vocês. Então, assim, Pode. tá maravilhoso. Mas Não, isso é muito bom. Você ter essa consciência, é muito importante. Isso é um assunto, assim, né? Essa questão de a gente se doar muito, muito, muito. Porque isso é um caminho muito perigoso. Porque isso pode gerar também uma dependência. A dependência emocional. Total. Essa coisa de você amar demais. E aí, meu amor, você está sempre querendo que o outro te preencha. Não, você tem que se preencher primeiro. Sim. Você tem que se preencher primeiro. Até porque Entende? você gera expectativa no outro, não é bom nem pra ele. Exatamente. Porque às vezes nem sufocante, é sufocante. Ele fica naquela ansiedade de te entregar algo que você tá esperando, a sua expectativa vai ser frustrada. Gera angústia, eu acredito, em todo mundo. E ninguém vive a emancipação, né? A gente precisa aprender a deixar as pessoas se emanciparem, né? Sim. A pessoa que não promove a emancipação, os relacionamentos que não promovem a emancipação, se tornam como me esqueci seu nome. A Mônica tá falando. Se torna meio que doentio, meio que dependente emocional. Sim. Essa cultura de emancipação é muito importante. E tem muito disso. Hoje em dia, a gente que tá olhando mais para esse lado, né? Eu sou na neurociência, trabalhando com aprendizagem e associada a isso. Ai, que delícia, adoro. Eu tô finalizando a minha pós de neurociência. É uma delícia. Nossa, gente, mudou tudo. Restartou a minha vida quando eu comecei a estudar neurociência, porque a gente fala exatamente de tudo isso que a gente está conversando. De trabalhar a zona de conforto, o desconforto para poder evoluir, essa questão de olhar para si. Dar uma conversa interna. É uma conversa interna, é tudo isso. E é interessante que na vida, depois que a gente vê, não tem como desver, né? É verdade. Não tem como desver. Não tem como voltar atrás. Não tem como desver. Então, quando a gente começa a ter esse olhar mais cuidadoso com essa questão do nosso pertencimento, de saber quem nós somos, ter segurança da nossa identidade. Esse é um autoconhecimento. O autoconhecimento, ele é libertador. Muito. E você quer sempre transbordar isso para todo mundo que está ao seu redor. Nossa. Esses dias mesmo, uma colega minha fez aniversário. Ela fez aniversário ontem. Aí eu fui dar parabéns no grupo que ela criou no carnaval, para reunir todo mundo. Só que durante o carnaval, acabou que o grupo que ela criou, a galera muito falhou com ela e não foi nos encontros, porque cada um já tinha se programado de um jeito. Ela ficou chateada e saiu do próprio grupo que criou. Jesus! Aí, eu fui dar... Não sabia, porque agora o WhatsApp não te notifica quando uma pessoa sai do grupo. Fui dar parabéns no grupo. E mandei um áudio incrível. Fulana, seu aniversário. Olha, o dia de hoje é de muita luz, não sei o quê. Aí uma outra colega nossa, fulana saiu do grupo. Aí eu falei assim, mas por quê? Estranho, ela né? ficou chateada por causa da questão do carnaval, que ela mandou uma foto que tava aí na casa dela, na piscina, e ninguém quis ir. Ninguém falou, só curtiu. Ninguém mandou mensagem. Ou seja, ela estava gerando expectativas sobre... Era aquilo. Ela não estava curtindo a própria piscina. Ela não estava pertencente àquele momento. Precisando de outras pessoas para preencher essa muita validação. Precisando de muita validação. E aí ela confunde a validação com pertencimento. Quando essa mistura aí fica embaralhada... É aquela coisa do precisar do outro para se preencher. Mas ela precisa se preencher primeiro. Aí eu encaminhei a mensagem pro privado, olha, sei que é ela. Ai, que bom receber sua mensagem. Eu falei, volta pro grupo, olha, para com essa bobeira. Porque no final a gente acaba entendendo que isso é uma besteira. É verdade. É uma dependência emocional, é uma expectativa que a gente gera no outro, gera em nós mesmos. Aí eu tinha também isso. Eu acho que no início das nossas vidas a gente é conduzido a ir para esse lugar. Se a gente não tomar cuidado e cada dia verbalizar isso mais para as pessoas, de que se pertença, olhe para si, busque a sua evolução, busque estar nos lugares, busque ocupar, é o estado de presença, é o estado de presença exatamente, total. Então, quando você descobre a força que isso tem, ninguém mais para. Agora, a Cristiane tem certeza, de mochileira, sem mochila. É isso aí. E isso é muito lindo, gente. É isso que a gente tem que falar, assim, sabe? Todo dia para as pessoas. Se pertença. Seja você. Seja você.
E seja feliz. Seja feliz com de você mídia, mesmo. porque a mídia, ela influencia Muito. também negativamente, positivo e negativamente. Ultimamente, eu tenho visto cada situação assim nas redes sociais. Por exemplo, lembrei agora, a questão da mulher mais relevante do país. Foi. Poxa, gente, Esse debate aí. Eu acho que feriu assim Muitas mulheres. Muitas. Porque tudo bem, não tenho nada contra, Não. né? É uma mulher bonita, um corpo bonito. E que tem mas também a a sua mas a trajetória. relevância está onde o que a mídia está querendo mostrar. A relevância está onde? Está numa perna bonita, num rosto bonito, num bumbum bonito. Gente, ela realmente a mulher mais relevante do Brasil e a Tatiana Sampaio. Sim. Pois é. Que isso para mim foi uma agressão. E Mas aí, os o que valores estão acontece? muito diferentes. A gente olha uma situação dessa e fala, gente, assim, para esse tipo de valorização, somente esse tipo que a mulher merece, Conta. só nesse lugar. Agora, a mulher não pode ser inteligente, a mulher não pode liderar uma pesquisa, né, que está ajudando aí várias pessoas a voltarem a andar. E vai ter um futuro, e paraplégico, para um vai ter futuro, né? futuro. Então, isso foi uma agressão. Eu acho, Mônica, desculpa te cortar, quando a gente faz esse tipo de comparação, esse tipo de debate, eu acho que isso já é uma agressão à mulher. Eu também acho isso. Independente Total. de quem seja. Porque por muitos anos também a Tatiana Sampaio. a Tatiana, ela ficou em silêncio construindo o que hoje é o resultado. Sim. Então, ela estava ali, às vezes, não hoje com os holofotes que tem, e quantas de nós não estamos com os holofotes colocados em nós, Também estamos construindo resultados. Resultados que vão reverberar no futuro. E precisam ter esse lugar de fala. Então, tipo assim, quando você bota holofote em alguma coisa, você acaba ofuscando outra. verdade. E eu acho que essa dicotomia, essa polarização de holofotes, não é benéfico para ninguém. Pra ninguém. Não é pra benéfico ninguém. para a sambista, que Sim. foi comparada. Não é benéfico para outras meninas até de comunidade que estão se inspirando na sambista e estão vendo essa mulher ser desvalorizada por causa agora Sim. de uma cientista. Sim. Porque às vezes São coisas distintas, são coisas, né? são caminhos de vida, de trajetória que eu acho que tem que ser valorizado, independente. Sim, eu Todas concordo. têm o seu valor. Todas têm seu valor. Quando a gente bota essa questão da relevância, não é que não seja relevante, tá? Não, a sambista. Exatamente, Sim. ela tem o valor Ela dela. tem o valor dela. Só que quando você Porém, compara... Sim. Nenhuma Não tem- comparação não é tem- saudável. Não tem nem como comparar. Não É tem um nem peso como totalmente comparar, desproporcional. E A aí balança Aí cai. que entra a mídia. Porque, assim, Quando a mídia faz essa comparação, ela acaba excluindo outros olhares. Justamente. E essa questão que a gente está falando aqui, de trazer o pertencimento da mulher, o lugar da mulher hoje, num posto de trabalho, numa posição melhor, né? Enfim. E aí, você vê uma situação dessa na mídia, a gente entende o quê? Que a mulher ela só tem valor para mostrar o corpo e o rosto. Ela não tem valor para estar Mas em isso destaque daí é um em estigma da relação mulher brasileira. a uma pesquisa. Mas o que a gente está conversando aqui, de ser natural, de ser você, é isso. E a mídia está sempre mostrando cada vez Um mais padrão. de procurar. De Mas se e mostrar essa esse coisa tipo da de mulher padrão. brasileira, isso já é muito vendido há perigoso. muito tempo. Isso é muito- sempre Eu morei foi. fora, sempre foi. A mulher Sempre brasileira foi. tem uma fama que você... Sempre Mesmo foi. você estando fora do peso, tá bem? Porque Sim. a figura da mulher brasileira, ela é vista como aquela mulher que não é só gostosa, é aquela que faz sexo da melhor qualidade. Então, mesmo ela estando gorda, ou fora do peso, né, gordinha, ou coisa, ela vai ser sempre vista. É um estigma que já existe há muito tempo, porque essa foi a mensagem Comercialização. que a televisão passou lá para fora, entendeu? Em todos os países da Europa. Eu morei lá, eu sei como é que era. Quando falava assim, até meu marido, você casou com uma brasileira? E teve uma vez que ele falou assim, a mulher brasileira dá o que as portuguesas não dão. Pensaram que era sexo. Ele falou atenção, carinho, entendeu? Então, mas para você ver como é que a mente, o cérebro das pessoas foi condicionado. É total. isso. Por isso que a gente não pode entrar nessas trends. É trend que chama nesses memes, sabe? Porque a gente avalia
e não pode... Eu não tomo partido, sabe? Porque eu faço a minha análise e no momento certo eu falo. Porque eu não coloco isso, porque eu acho que é como você falou, essa dicotomia só polariza e só cria inimizade, né? E a gente enfraquece tanto uma contra a outra. Isso. Né? Porque, assim, os nossos pensamentos, eles vão determinar o nosso destino. Se você vê uma pessoa, assim, que dá só importância ao externo, ao corpo, você sabe onde ela vai chegar. As pessoas que pensam assim, onde elas vão estar daqui a 5 anos. Agora, uma pessoa que valoriza, né, a inteligência, o construir, a sabedoria, a cultura e realmente a ciência, essas pessoas que valorizam isso, daqui a 5 anos elas vão estar diferentes daquelas que não valorizam. É uma questão de trajetória. Não que elas não todas vão ter resultados, mas depende do resultado que para mim vai conversar comigo. Aquilo não conversa comigo, então, ok. Mas aí que tá, Lúcia, aí essas pessoas, você tá preenchida. Tem muita gente, as pessoas estão doentes e elas estão cada vez mais tirando isso como padrão para ela também escolhendo. Você está falando aí das mulheres serem desvalorizadas lá fora. Eu atendo várias pessoas em vários países, e uma delas na Inglaterra. Ela falou, nossa, aqui a gente é vista como puta. Mas sabe? é verdade. Como descriminalizada. É terrível isso. Eu fui numa reunião de condomínio no meu prédio, eu perguntei se eu parecia um homem, nem sabia. Ele começou a me maltratar, eu sendo casada. Eu falei, vem cá, de que aquário você me conhece? Ele olhou assim. Eu falei, você me conhece de algum aquário? Ele não conseguiu entender. Eu falei, desenhar pra você. Entendeu? Mas isso é verdade. Mas isso já não é de hoje. Eu tenho 64 anos. Só que agora tá muito pior. Sim, agora é mais divulgado, né? Não sei se está pior. Eu acho que agora é divulgado. A gente tem a notícia a tempo real. Agora é muita divulgação. Sim. Que fica assim, circulando. E eu acho que onde que a gente vai trabalhar nesse ponto? Quando nós, mulheres, entendermos isso e juntas ressignificarmos. Isso mesmo. Sim. É isso mesmo. Então, por exemplo, pode juntar a Tatiana e a Virgínia juntas, verbalizarem sua trajetória. Isso aí. Olha que poder que isso teria. Que como a mídia iria seria surtar. Tão bom. Seria como maravilhoso. A mídia iria surtar com uma exposição consciente. De você externalizar a sua experiência, cada experiência. Né? Valorizar cada experiência. Sim. E quantas meninas, tanto é que tá lá estudando, se dedicando no projeto científico, como uma Tatiana, que tá, né? como uma que tá lá dentro da escolinha de samba é a realidade dela que ela escolheu para ela. A gente tem que respeitar isso. As trajetórias, elas têm que ser respeitadas, gente. E a história de cada uma. Tão linda. Vocês viram o desenho da polilaminina? Vi em formato de cruz. Coisa mais linda. E tem que ter muita resiliência, né? Porque são anos e anos de pesquisa. Não, e quantos leões ela matou aí? Porque, gente, isso dinheiro do próprio bolso. Não, isso é louvável, né? Então o Brasil avançando no cenário internacional. Científico. Isso é muito importante também. Dessa, e não tem um valor não no sendo nosso país. colocada. Mas eu acho que a gente não pode dizer que ela não tem valor. Acho que muitas mulheres vão se inspirar nela. Eu acho. Muitas pessoas vão começar a acreditar que quando você faz algo que dentro de você, é aquilo que a gente estava conversando, que você ama, você vai ser sempre a melhor, você vai se destacar. Agora, quando você faz meia boca, que você faz por fazer ou pelo dinheiro, você não vai ser a melhor. Entendeu? Mas tem gente também que não quer ser a melhor, quer fazer só o feijão com arroz. E tá tudo bem, foi o que ela escolheu, a gente tem que respeitar. Então, muitas pessoas vão se inspirar nela, porque ela continuou, botou dinheiro do bolso dela e hoje ela vai colher tudo isso. Porque tudo que a gente semear, a gente vai colher. Tem gente que não semeia nada e está à espera do acaso para que venha colher. Então, eu semeio aqui para colher lá. Quando você joga uma semente, ela demora para nascer. A gente quer que ela apareça. Hoje é a cultura, como você está falando, dos 5 minutos. Apertou o dedo no micro-ondas, já está. E nada na vida é assim. A gente vai construindo vagarosamente. Então, eu semeio hoje, dali a 3 anos eu vou colher. Sim. Às vezes, 5 anos, entendeu? 5 anos. E o importante é semear. Tem uns que você não vai colher nada. Eu acho que mais do que isso, né? A gente tá certo dos nossos passos. Isso. Consciente das nossas ações, do que a gente quer, de quem nós somos, de onde a gente pode chegar. Confiante no processo. Isso mesmo. Acho que ter essa confiança no processo, ela é muito importante. E quantas
de nós, muitas das vezes, teve que passar por experiências de vida para poder entender isso, né? Eu costumo falar para as minhas pacientes assim, se você ainda não sabe exatamente o que quer, é importante você saber o que você não quer. É um começo. Porque quando eu risco aquilo que eu não quero, eu já eliminei. Eu vou para o próximo passo. Nem sempre a gente consegue descobrir exatamente como a gente quer, entendeu? Mas o que eu não quero, eu tenho que saber. Já ajuda. Entendeu? Ajuda muito. Eu acho que é mais de 50% do processo. Vou pegar o gancho para saber um pouco da Mônica aí, da trajetória, onde é que restartou. Muitas vezes. Todo dia. Muitas vezes. Casei muito nova. Casei com 18 anos, tive a minha filha mais velha, inclusive esse ano vai fazer 38 anos. Olha, não fiquem fazendo conta para saber a idade que eu tenho. Eu nem me arrisco, eu não sou boa em matemática. Eu falo. Eu sou de humanas, galera. E tive Marcela com quase 19 anos, faltando um mês. Na verdade, ela foi prematura, então todo mundo fala que se ela nascesse com 9 meses, ela talvez nasceria no dia do seu aniversário, porque ela nasceu exatamente um mês antes. Ela nasceu 17 de junho e o meu aniversário é 17 de julho. Pertinho do meu é 21. Nossa, 2 dias depois do meu. Nós somos tudo Patroa! Meu é dia 15 de julho. Meu é 21. Somos de julho. Só eu fui excluída, né? Que eu sou de junho. Eu tô com o pai mais perto da sua filha. Sabe do lado. Mas tá perto, todo lado. E Mariana foi super planejada, né? Depois de 5 anos que eu tive Marcela, nasceu Mariana. Aí depois, quando eu tava com 9 meses... Marcela, Mariana, Mônica, tudo com M, tudo né? Com M, não, e tem mais um, Matheus. Gente! Meu intruso. Com 9 meses, eu grávida de Mariana, engravidei do Matheus, meu intruso. Ele não foi planejado, mas o Papai do Céu sabia de tudo, né? Eu sempre quis... E eu queria um menino. Aí, e aí ó. ele veio, né? Enfim. Casamento... foram 11 anos de casamento. Não tinha nenhum problema com meu marido. Ele nunca levantou a voz para mim, nada disso. Mas acabou. Os objetivos dele, os sonhos dele eram diferentes dos meus. A gente tem uma amizade até hoje. A nossa família, quando as minhas filhas ainda moravam aqui no Brasil, porque as duas moram fora, com meu neto, tem um neto lindo chamado Bernardo, meu amor. Tem um outro netinho, Davi, filho da minha enteada, do meu companheiro Leonardo, meu amor. E fui, né? E aí, muito nova, imatura, mas totalmente responsável. Assumi a minha família, minha casa, mas sempre com aquele olhar, né? Pro lar, pra casa. E não estava feliz no meu casamento. E aí, com 11 anos, me divorciei. Foi um processo... O divórcio foi consensual, foi tudo bem. Só que a família não aceitou aquilo, porque eles não entendiam. Eu era muito fechada, eu não falava o que estava acontecendo. Eu guardava tudo para mim, mas eu estava muito, muito infeliz dentro do meu casamento, sabe? Eu queria... eu tinha outros objetivos que eram diferentes do dele, tudo bem. Separamos, enfim, divorciamos, o divórcio consensual, tudo direitinho. E aí, de repente, eu falei, não, eu quero sair desse lugar aqui onde eu moro. Eu morava no Parque Anchieta. Vocês já ouviram falar Parque Anchieta? Sim. Não sei. E aí eu falei, não, eu não quero morar mais aqui, porque a escola, a minha filha depois saiu do jardim de infância e tudo mais, e era sempre tudo muito distante, né? Aí tinha que ter carro, condução. Eu falei, não é aqui que eu quero criar meus filhos. Logo depois do divórcio, eu morava próximo dos meus pais, em cima da casa dos meus pais. E era esse também um dos motivos pelo qual eu me divorciei, porque eu queria minha casa, uma casa maior, 3 filhos, né, que eles tivessem um cantinho deles, tudo mais. Enfim, gente, eu me separei, eu não trabalhava, eu vendia ouro, eu vendia muito ouro. Eu cheguei a conseguir comprar um carro para mim na época. Ai, que ótimo. Com o ouro que eu vendia, com os meus filhos pequenos. Porque eu não tinha como trabalhar e ir para o mercado de trabalho. Então... Era algo que te proporcionava estar em casa com as crianças. Proporcionava, e também ganhar o seu. Ganhar o meu. E aí eu falei, não, vou começar a trabalhar. Eu fui para o mercado de trabalho, comecei a trabalhar.
E aí falei, vou me mudar. Gente, eu não tinha perspectiva nenhuma, assim, sabe? Como é que vai ser? Como é que vai ser isso? Me mudei para uma casa em Vila Valqueire, não sei se vocês conhecem também esse lugar. Fui morar em Vila Valqueire. Meus filhos cresceram ali. E assim, fui para lá. A única coisa que eu levei da minha casa foi uma televisão e o som. Na cara e na coragem. Na cara e na coragem. Ai. Eu mobilei tudo, mobilei a casa. E assim, Papai do Céu foi tão bom comigo que eu consegui, numa grande estatal, uma grande empresa, eu consegui trabalhar. Fui crescendo dentro dessa empresa, fui convidada para um setor bem legal. Aí, na época, eu estava fazendo faculdade de terapia ocupacional e aí eu tive que parar, porque eu estava indo para a área de tecnologia, fui para a área de TI, e aí fui fazer gerenciamento de projetos, fui fazer a formação de gerenciamento de projetos. E ali fui galgando, maravilhosamente bem. Aí eu falo para você que o meu restart começou ali, que foi um desafio. Porque quando eu vou para essa área, eram vários homens e só eu mulher. Passei por isso Vocês também. imaginam, né? Imagino. Sim, Eu imagino. muitas de nós. Olha, me senti coagida, ameaçada, sabe? Incapaz. Eu queria... De repente eu excluída tinha também, né? Totalmente excluída. Não, quem é você para estar nesse espaço? Por isso que quando eu entrei com aquele assunto da doutora Tatiana, é que justamente é isso. A mídia não dá esse espaço para a mulher. Ela tem o espaço de ter um rosto bonito, um corpo bonito, mas ela não tem o espaço da capacidade profissional, intelectual. Ela não tem esse espaço. Foi algo que você sabe? também sentiu na sua Eu história. senti na minha pele. E aí, eu tinha que mostrar a minha capacidade. Sim, é o se provar, né? Me provar. E aí, começou a partir daí. Eu provei tanto que meus projetos eram muito mais numerosos do que eles e muito mais importantes. Que bom, isso foi uma alavanca, né? Exatamente. Eu elevei o nome da gerência. Então, assim, isso para mim foi de orgulho. Só que aí foi pior para mim, né? Porque eu comecei a ser mais atacada. Sim. Sim. Mais Eu comecei a ser excluída. mais excluída. E aí veio uma outra luta, que foi eu ter o mesmo direito de ganhar o que eles ganhavam. Eu já estava há quase 3 anos na empresa e com um salário totalmente abaixo do deles. Olha, gente, olha como são as coisas. E aí veio essa minha luta para eu poder provar com vários e-mails. E aí, finalmente, eu consegui. Eu amava o que eu fazia. Só que, assim, eu não tinha vida social. Eu criei os meus filhos pelo celular. Eu precisava trabalhar. A partir do momento em que eu me separei, eu passei a ser a rima de família. Eu quis dar, entendeu, um padrão melhor para os meus filhos. Sim. Sabe? Então, assim, eles continuaram na escola particular. E ali foi a minha trajetória. Só que lá na empresa, enquanto eles estavam na empresa, eu não me sentia bem trabalhando ali. Gente, você sabe quando eu realmente sentia assim... Você não foi acolhida, né? Não, eu não fui acolhida. Claro que era assim, aqui, tete a tete... É lindo. Você tá precisando de alguma coisa? Uhum. Mas, meu amor, olha, pelas costas eu ficava ouvindo horrores, as tramas, as situações, sabe? É um ambiente tóxico, né? Exato, um ambiente muito tóxico. E aí eu me sentia confortável quando terminava o expediente, porque era no momento em que eu ficava sozinha na empresa. Às vezes eu saía 8h30, 9h. Quantas vezes eu ia para Presidente Vargas e às vezes 1 ou 2 pessoas só no ponto de ônibus e eu vendo aquelas pessoas embora, eu falei, meu Deus, eu vou ser assaltada aqui, vai acontecer alguma coisa comigo, meu Deus, me proteja. Quantas vezes? Mas por quê? Porque eu me sentia produzindo muito mais no Sozinha. momento em que eu estava sozinha. E aí por uma situação política do país, você já deve até imaginar a empresa, né? Essa grande estatal, ela quase entrou em falência, tudo mais. Aí eles começaram a enxugar gelo. Vamos começar a demitir as pessoas de salários e cargos mais altos. E dessa equipe, quem foi a primeira? Eu, né? A primeira mulher. Depois eles foram, mas por que tinha que ser eu primeiro? E aí, na época,
como era uma questão política e eu estava na melhor fase da minha carreira, eu não aceitei. Eu fui no meu gerente e eu perguntei o que está acontecendo. Ele falou para mim. Eu estou entregando resultado. Eu estou entregando resultado. Fazendo isso. Exatamente. Aí ele falou assim para mim, Mônica, eu não posso falar nada para você agora, mas espera que você vai ficar sabendo. E eu não entendi aquilo, gente. Eu entrei numa depressão. Acredito. E aí eu saí, eu sei que quase 2 anos depois saiu na mídia, né, a situação, porque eles ficam tentando esconder o tempo todo. E aí o que faz uma pessoa que arrimo de família, né, com um cargo maravilhoso e de repente no dia seguinte você está sem esse trabalho. Eu tinha comprado meu apartamento, pagando meu apartamento, tinha acabado de comprar meu primeiro carro zero. Sabe quanto tempo eu fiquei com esse carro? Quando eu fui demitida, eu estava fazendo 11 meses. A primeira coisa que eu pensei, eu falei, eu vou passar esse carro. Eu só fiquei 11 meses com o meu carro. E aí foi. E a partir daí, eu fiquei em casa, aí foi um outro restart, que aí eu falei, eu vou ter que começar tudo de novo. Meu filho, ele passou para a escola técnica, ele falou assim, mãe, tem curso lá de maquiagem. Vai lá para você, para você se distrair sua mente, porque eu ficava no quarto. E eu falei, eu fui fazer esse curso, me identifiquei absurdamente. Quando eu comecei a fazer nas pessoas, porque eu usava óculos, eu não conseguia fazer maquiagem direito em mim. E aí eu comecei a fazer nas pessoas. Que legal. A partir dali surgiu uma outra profissão, que foi um hobby, que a intenção nem era isso. Eu comecei, inclusive essa página acabou virando a minha página pessoal. Eu já cheguei a ter quase 20 mil seguidores. É porque eu não alimentei mais, então a gente vai perdendo. E aí eu falei, bom, fiquei ali por alguns anos, amava. Voltei ainda para o mercado, ainda trabalhei durante um tempo de novo como gerente de projetos. Aí depois já fui para a Casa Civil, aí parei de novo e aí continuei trabalhando de maquiagem. Enfim, para contextualizar, aí minha mãe fica doente, eu perco a minha mãe, né, de câncer e da minha mãe foi uma coisa assim muito rápida, ela já estava doentinha, mas ela não falou para ninguém, ela já estava sofrendo há 2 anos. Quando a gente descobriu, a minha mãe já estava com metástase, né? Então, assim, foi bem difícil para toda a família. E aí veio meu pai também. Nossa. Meu pai ainda ficou com a gente, né? Com meu marido, que, assim, ajudou. Léo foi, assim, um suporte para mim absurdo, porque eu também já estava destruída por dentro e eu tinha que segurar toda a onda. E seus pais eram casados há muitos anos? Muitos anos. Acontece muito isso às vezes, né? Quando o casal é assim, muitos anos juntos, quando um entra numa situação, o outro não resiste, porque é muito tempo de companheirismo ali. Muito tempo de companheirismo. E ele, a única reclamação que ele fazia era isso, a falta que ele sentia da minha mãe. Mas em relação à doença... Nada. Né, Léo? Meu pai foi um exemplo de pessoa, assim, ele não reclamava de nada. Ele, à base de morfina, às vezes eu aplicava na barriga dele e já não estava mais fazendo efeito, mas ele não reclamava. Ele ligava para as pessoas sorrindo. Ele tinha um caderninho com nome e data de aniversário de todo mundo. Ele ligava para todo mundo, né? E não falava da doença. Não falava, nem parecia que estava doente. Então, assim, foi um exemplo. E aí, meu pai também... Mas ele sentia isso, né? Tipo assim, ele sentia essa tranquilidade. Ele não fazia isso pra esconder, pra parecer o forte. Tipo aquela síndrome do guerreiro. Isso, ele sempre se pertencia num nível que é outra... Era isso. É muito evoluído. Muito. Nossa, nesse ótimo. sentido, absurdamente. Porque ele não reclamava da doença. Isso é maravilhoso. Ele não reclamava das dores, ele não reclamava de nada. Ele só reclamava da ausência da minha mãe, que ele sentia muita falta. Normal, né? Exatamente. Muitos anos. E ele amava muito a vida. Ele amava tanto que ele durou 2 anos e meio. Com certeza. Durante esse tempo, ele ficou com os meus irmãos, né? Nós somos muito unidos, assim, nesse sentido.
E aí cada um cuidou dele um pouco, Ok. né? Todo mundo cuidou dele. Meu irmão também, que é da área da saúde, meu irmão ótimo. trabalha no INCA. E aí no final ele ficou lá em casa e depois ficou com meu irmão mais novo. E aí eu perguntava, meu pai tinha atendimento de médicos uma vez por mês e toda semana de enfermeiros. Ia lá em casa, que meu pai até então ia durar no máximo 3 meses. Meu pai durou 2 anos e meio. E eu perguntava, e aí? Elas falavam, teu pai tem que ser estudado. Porque, sabe? Sim. Mas porque ele amava Amava a a vida. vida. Ele amava a vida. Sim. Entende? Ele tinha, Não tinha triste- como ele tinha explicar. tristeza Isso é da ausência da sua mãe. Ele amava a vida. E aí ele partiu. E aí aquela coisa, né? O apartamento já estava vazio, só eu e Leonardo, meus filhos, né? Cada um com a sua vida. A do meio já morava, todos três, todo mundo morando, né? Com seus namorados, casados, e casaram. E eu falei, bom, ele perdeu uma tia, ele tem os pais dele vivos também, mas ele perdeu uma tia que era como se fosse uma irmã. E aquilo já não fazia mais sentido. O Rio não estava mais fazendo sentido. O apartamento, sabe? E aí eu tinha um terreno em Saquarema, já naquela época, 17 anos. Falei, vamos construir lá? Vamos. A gente faz uma suítezinha e depois a gente vai aumentando. Meu amor, a princípio era isso, mas a gente se empolgou de uma forma. É bom. A gente se empolgou num grau, né, Léo? E hoje, então, ele está ainda mais empolgado ainda do que eu. E aí, aquilo lá virou nossa morada, que a princípio a gente nem ia ficar. E agora a gente ama aquilo lá. Que lindo. E eu estava conversando com vocês em relação à natureza, em relação ao lugar. É um lugar, assim, incrível, maravilhoso. E é um lugar que ficou com um significado simbólico e emocional na sua história. Muito, muito. E Lindo. nesse meio do caminho, assim, né, eu falei, bom, Saquarema, e agora? Maquiagem não vai rolar, cidade pequena, porque lá eu tinha, né, uma clientela, uma carteira de clientes bacana. Falei, eu vou voltar para minha primeira graduação. Peraí. E aí eu voltei. Aí fui fazer a psicanálise, né, concluí, e eu já estou aí há 4 anos trabalhando, né, como terapeuta. E feliz da vida, gente. Assim, cada dia mais eu aprendo com as minhas pacientes. E eu vejo que tudo o que aconteceu comigo era já Deus me preparando. Sim. Porque faltou também falar só de uma situação que foi um relacionamento tóxico que eu tive depois do meu casamento. E eu, muito carente emocionalmente, que é o que a gente estava conversando aqui, não me amava o suficiente. E, meu amor, isso virou uma dependência emocional e durou um bom tempo, uns 10 anos. E passei situações muito difíceis, mas eu vejo tudo isso como um aprendizado para o que Deus estava preparando. Com certeza. Para hoje. Não tenho dúvidas. Porque ele falou assim, meu amor, você quer trabalhar com isso? Com então terapia. vamos lá, vamos na pele, vamos lá. Vamos ter E a aí, vivência. Vamos ser você a prova social Vamos- transformadora. E assim, para finalizar, Transformada, na verdade. exatamente, a gente lá em Saquarema, tudo maravilhoso, tudo bem, a casa pronta, tudo tranquilo. Graças a Deus a gente conseguiu em 2 anos aprontar a nossa casinha. Claro que obra nunca acaba, né? A gente está Não. sempre inventando alguma coisa. Sim. Depois vem as Então, reformas. né? Tem. É depois bom, vem porque a as gente reformas. libera dopamina, Eu já até coçou a cabeça agora. aqui. Tá vendo? Ele tá ali, ó, meu Deus. Pois é. É E bom. aí, tudo direitinho. A gente tinha uma festa para ir, alguma coisa. Sim. E aí a gente estava se preparando, eu fui tirar o carro. O quintal lá é imenso, são 600 metros quadrados. Então, assim, de descida, que a minha casa fica no alto, né? Ela tá ali na altura do mar. E aí, descendo, são 30 metros até o portão. Caraca. Eu fui tirar o carro,
né, engatei para poder dar ré. Quando eu desci, o carro perdeu o freio. Jesus! Perdeu o Nem freio. freio de mão. Meu amor, na hora eu só lembrei do freio de mão quando já... E o negócio é tão rápido, é que eu estou assim, segundo. É, sim. Tu pisca. Sim, Eu já estava chegando no muro. Eu só escutei no meu ouvido, gente. Olha, vira tudo, vira tudo. Deus, vira Certo. tudo. E eu falo para vocês, se eu não tivesse feito isso, talvez eu não estaria aqui contando essa história para vocês. Porque eu ia direto e eu ia atravessar o muro da minha casa. Misericórdia. A minha sorte é que, quando eu ouvi, né, esse chamado, essa ordem, Sim. vira tudo, eu virei o volante todo, o carro parou na coluna do portão da entrada de garagem. Só que aí foi um choque, né? Eu levei uma pancada, foi uma pancada emocional. E ele, como toda vez que eu tiro o carro da garagem, ele, ao invés de ele ficar me olhando lá, ele fica olhando para a rua. E a sensação que eu tive era, meu Deus, o Léo tá embaixo do carro. Eu atropelei ele. Porque ele não aparecia atrás de mim, eu não conseguia sair do carro. Eu fiquei em choque. Nossa, eu imagino. Eu imagino. Eu não conseguia sair. E aí ele demorou muito. E ele a preocupação dele era a mesma. Ele estava achando que eu estava toda machucada. Então ficou aquela situação, acho que ficou uns 5 minutos ali. E aí nisso vieram os vizinhos, porque a pancada foi muito forte, foi um barulho muito grande. E aí, graças a Deus, não aconteceu nada comigo, foi só o susto mesmo. Mas e que susto, né? E que susto. E, incrível. Um mês antes eu tinha levado o carro para revisão. E eu estava sentindo o freio muito baixo. A última vez que eu tinha vindo para o Rio. E o rapaz falou, não, seu freio está tudo normal, está tudo ótimo. E eu estava indo para o Rio na mesma semana. Graças a Deus que foi lá. Um livramento. Exatamente, foi um livramento. Verdade. E a partir daí, meu bem, eu fui entender o que era ansiedade ali na carne. Porque eu conheço através dos meus estudos, das minhas especializações. Mas eu fui sentir na carne. E o Papai do Céu falou assim, peraí, falta só mais isso aqui pra você. Só uma pitadazinha aqui. Só mais uma pitadinha. Só essa teoria aqui pra gente praticar. Isso aí, pra você ficar, né? E aí, meu amor, o coração começou a acelerar, do nada, sabe? Me dava um tremor. Eu falei, gente, é isso que minhas pacientes sentem. É isso. Mas aí, graças a Deus, eu estava com a minha terapia em dia. Aí eu só fiz esse momento, né? Esse trauma. E graças a Deus eu fiquei bem. Mas é isso. Essa é a história. Todo momento a gente... Mas a gente, quando atende as pessoas, não sei se acontece com você, né? Eu tô há 2 anos só nessa profissão. Às vezes você se identifica até com a dor do paciente, fala assim, gente, isso aconteceu parecido comigo, você acaba sendo terapeutizada por você mesma, entendeu? E é muito legal, porque você aprende a se autorregular, aprende... É o que a Bíblia diz, com o mesmo consolo que eu recebi, eu posso consolar os outros, né? Isso aí. Então, a gente recebe esse consolo e passa à frente. E é muito gratificante, né? Aí pensa, por que agora eu não precisava estar nessa outra profissão, né? Porque eu já estou aposentada, eu tenho os meus netos, eu tenho outras atividades, eu pinto, esse ano eu vou fazer uma exposição, mas como eu já fazia isso de forma empírica, né, gabinetes pastorais, eu falei, não, eu quero ter mais ferramentas para ajudar. E acabo, sabe, tendo um retorno, assim, muito gratificante. Vendo a pessoa acontecendo, isso não é tão bom, né? Maravilhoso. É maravilhoso. E o mundo está precisando. Exatamente. Muita coisa. E o mais legal disso é assim, como você está falando, isso se torna humanizado. E o meu trabalho é totalmente humanizado. Porque tem algumas regrinhas, né? Você sabe, não, tem que ter um certo distanciamento, você não pode isso, não pode aquilo. Não, meu trabalho eu faço da minha forma. Sim. E é totalmente humanizado. De eu contar as minhas histórias, porque quando alguém está passando por alguma situação, e aí ela acha que, meu Deus do céu, não vai ter jeito, não vai... Não, calma. No caso de doença, não, calma, eu passei por isso. Você vai superar. Quando a gente já esteve naquele lugar, é mais fácil até de entender o outro, né? Eu já de orientar. Eu já estive nesse lugar, então calma, vai dar tudo certo, você vai conseguir sim. E é o que a gente está fazendo aqui para passar isso para as pessoas. De que realmente eu tenho certeza que tem muita gente ouvindo a gente e está passando por uma situação muito difícil e ela acha que, sabe, não vê a luz jeito, no fim do não vê a túnel. luz.
Tem, Mas tem, acredita que tem. Procura ajuda que você vai conseguir. Com É a certeza. conversa interna que a gente tem que ter com a gente mesmo, né? Exatamente. Porque a gente só muda se a gente realmente decidir mudar, né? Igual quando a gente recebe os pacientes, às vezes é uma coisa que eu falo assim, ó, não adianta que a mãe quer que faça terapia, ou o namorado, ou o marido, se a pessoa que vai fazer a terapia não quiser, Não tem 50% resultado. você não vai ter sucesso. Eu prefiro não atender Toda você se não mudança. quiser. Exatamente, eu também. Eu Toda prefiro. mudança acontece a partir do momento que eu decido mudar. É fácil? Não, Não mas é. é possível. Então, Totalmente. quando eu decido, meu cérebro já deu um start. Quando entendeu? fala assim, ai, meu marido precisa muito, eu quero muito que ele faça. Tá, mas ele quer. Se ele não quiser, não quero de jeito nenhum, não tem como. Agora, se ela fala assim pra mim, olha, tem 10%, tem 20%, aí a gente já tem, né, Sim. alguma coisinha ali para você poder plantar uma sementinha e você trabalhar. Deixa que a gente tenta. Mas assim, se a pessoa tiver, não adianta, porque a gente precisa de Porque, entrega. infelizmente, meio a ainda existe meio. algum preconceito, É né? meio a meio. Porque as pessoas pensam que procurar um psicólogo ou um terapeuta, a pessoa é doida. Nossa, né? eu fico tão feliz ainda quando existe um esse Precisa homem preconceito. desconstruir vem, isso. um homem vem É mais e, difícil, né? olha, você não tem. Eu É parabenizo muito mais o tempo difícil. todo. Eu falei, olha, eu tô muito feliz de você estar aqui. Você é um exemplo, porque tem muita Os gente homens- sofrendo, mas ainda tem um tabu muito grande. Existe Nossa, a síndrome nosso do Brasil super-homem, né? É, muito. Isso até no meio evangélico, né? exatamente. Pastores e tal. Todos nós precisamos. Quanto mais eu me conheço, Humanizar. melhor, né? A gente, Não é? a gente tem que se humanizar o tempo todo. E é isso que o futuro nos pede. Exatamente. Com o avanço tecnológico. a gente- Exatamente. Isso vai- aí é muito importante. Com o avanço tecnológico, cada dia mais, quem tiver bem consigo, quem tiver bem humanizado, é quem vai passar a sua mensagem bem feita. Porque uma coisa Então- é você ter todo um conhecimento e você não consegue aplicar. Cara. Outra coisa é você viver aquilo, né? As pessoas podem saber a teoria toda, mas se elas não colocam em prática e não experienciam isso, não vai ter resultado. Não, Entendeu? e Lúcia, mais do que isso, cada dia mais a informação em si, o técnico, ele tá dado, Olha, tá no tecnológico, Você já tá falou uma colocado. coisa. você falou Então uma a gente tem que humanizar a entrega. Humanizar a operação dentro de uma indústria, humanizar um atendimento terapêutico, Mesmo humanizar uma aula de inglês, Exatamente. humanizar o projeto que a Cris desenvolve, que é maravilhoso, o projeto familiar. Então, Famílias no altar. famílias no altar. Então tem que ter sempre esse olhar de estar no lugar do outro, de se colocar, de pertencimento mesmo. Exatamente. Então eu vou. Sei que daria pra gente ficar aqui o dia inteiro, né, Miguel? Mas a gente já tá caminhando aqui pro final, já até batemos nosso tempo. Então, só pra concluir, eu gostaria que vocês falassem um verbo de ação que as mulheres, nesse lugar do pertencimento, devem procurar exercitar. Um verbo, Lúcia, de ação. Eu acho que pra mim, isso faz de acordo com a minha realidade, eu acho que eu falaria florescer. Florescer. Você crê que você é capaz de florescer em qualquer lugar. Então eu deixo a imagem. Já viu quando você está passeando na rua, você vê aquele concreto e de repente sai uma plantinha no meio do concreto? Nos lugares improváveis a gente vai florescer até de uma forma mais visível e mais bela. A gente é capaz de florescer. Com certeza. Cris. Viver. Viver! O pingado da patroa! Precisamos viver porque o tempo está passando tão rápido. É verdade. Muito rápido. Até outro dia eu nasci, fiz 15 anos, cinquentei e não sei quanto tempo eu vou ter para frente. Por isso a gente precisa viver. E a melhor forma de viver, para mim, que eu quero até compartilhar com todos, é viver com Jesus. É isso mesmo. Viver com Jesus faz toda a Viver diferença. com Jesus é maravilhoso. Então, que todos venham viver com Ele, porque é muito bom. É muito bom. Quanto mais eu me aproximo dele, mais eu conheço quem eu sou. É ótimo. Mônica? Se permitir. Permitir. Porque você se permitindo, você está permitindo tudo, sabe? Se amar, viver, ser feliz. Então, meu amor, se permitir, se pertencer. Ótimo. Eu vou falar o verbo decidir. Decida. Amém. Faça a sua escolha. Seja consciente. Ocupe. Então, decida.
tome a decisão e vai. Confia. Porque onde você bota o pé, o que acontece? Deus abre. Deus abre. Deus abre. E alguma coisa acontece. E alguma coisa acontece. Sempre. É impossível não acontecer nada. É impossível não acontecer nada. Então a gente vai encerrar. Foi muito bom. Um prazer enorme, uma honra de verdade dividir esse ambiente, esse lugar com vocês. E você que está aí nos assistindo, se inscreve no nosso canal, acompanhe as outras lives, os outros podcasts, episódios, mulheres incríveis, bate-papos incríveis como esse, histórias que podem ser próximas à sua, podem mudar, virar uma chave em você, para você dar um restart na sua vida e ser quem você merece ser. Então, um beijo. Obrigada. Até a próxima. Adriana, obrigada. Tchau. Adriana! Tchau. Obrigada.